Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado. Bom dia, minha gente. Achei meio fraco. Não é fogo. Só acharam. Bom dia. Agora melhorou, né? Deu uma energiazinha. Minha gente, a gente estava sentado ali do lado e pensando, por que Deus? Olha, eu conhecimento dele, é que nada a ver, vem Padre Charles, vem Leiteiros, De repente está aqui um casal de Campina Grande. ai meu Deus, Uma mas vida ordinária para conversar com vocês um pouquinho. bem ordinária mesmo, né? Uma coisa que a gente quer avisar desde o primeiro momento é que nós não viemos falar com vocês, meus coitados, porque sempre assim, né? Todo Não mundo, é? Fica de costa para esse pessoal maravilhoso da banda. mas a gente não veio trazer nenhuma história extraordinária, né? Nem nenhum relato de superação. A gente veio contar um pouco da nossa vida, realmente como um tom de testemunho, mas como um tom de partilha, querendo que vocês também se identifiquem em cada palavra que vai ser partilhada por aqui. É isso mesmo. Nossa vida, como o Bruno falou, é ordinária, né? E nós erramos, nós caímos, nós tentamos. E a gente está aqui realmente para conversar com vocês um pouquinho sobre essa tentativa de sempre olhar, se sentir escolhido por Deus, escolher a melhor parte. Escolheu a melhor parte e esta não lhe será tirada, né? Essa referência de Maria aos pés realmente de Jesus por escolher a melhor parte. Escolher a melhor parte. E, antes de mais nada, a gente queria refletir um pouquinho com vocês sobre isso, sobre nossas escolhas, né? E o quanto a nossa capacidade de escolher vem sendo minada. Eu tenho certeza que todo mundo aqui tem alguma experiência para poder contar sobre escolhas e da incapacidade de escolher alguma coisa. Seja uma grande decisão, como, sei lá, se casar ou não, né? Ter filhos ou não, cursar alguma coisa, largar o emprego, que a gente considera, entre aspas, como grande, né? A gente também precisa ter critério para isso, saber o que é grande ou não. Seja decisões pequenas, como escolher um filme na Netflix. Quem nunca, né, sentiu a angústia de só ter 40 minutos, 30 minutos para poder escolher alguma coisa, para relaxar, e passou os 30 minutos vendo o que é que ia assistir. A angústia que nos gera, ela pode ser espelho também para tudo na nossa vida, né? Hoje, e cada vez mais a tendência é essa, uma das coisas que mais mina a nossa capacidade de escolha são as opções. São muitas opções, e cada vez mais opções. E assim a gente vai sendo levado a pensar que nós não temos capacidade de escolher as coisas. Nós não conseguimos, deixamos a vida nos levar. E a gente é chamado a escolher o tempo todo tudo, né, minha gente? Tudo. Porque às vezes você vai passar no supermercado, um exemplo simples. Tenho que comprar um shampoo para mim, tá certo? Vou passar. Um exemplo simples, para passar 70 horas escolhendo o shampoo. Você olha e diz, esse aqui tem queratina, esse aqui tem vitamina E. São boas opções, vocês estão entendendo? São boas opções. Qual é a melhor? A gente tem uma dificuldade muito grande de escolher o que é melhor. Quando a gente tem uma opção ruim e uma boa, a gente sabe escolher a boa. Mas quando a gente tem boas opções, dentre as boas, o que é melhor? O que é melhor para mim, né? Então, escolher a melhor parte. Como é que eu vou saber o que é melhor se são boas opções? Como é que a gente vai escolher essa boa, melhor parte, né? Ou seja, antes de mais nada, escolher a melhor parte. A melhor parte nos exige critério. Nós precisamos de um bom medidor, nós precisamos de uma boa referência, de um critério realmente coerente, consistente, para poder decidir na nossa vida, né? Qual é o critério que vocês têm? De verdade, assim, pensem, tá? Não deixem a gente assim, só copiando com vocês. Mas qual é o critério que vocês têm para poder decidir das coisas pequenas às coisas grandes? Qual o critério que vocês têm para poder escolher as coisas de uma vida? E, além de escolher a melhor parte,
ela não lhe será tirada. Essa passagem, né? Quando Marta e Maria estão lá, aquele dia fatídico, Jesus chega na casa das suas amigas para encontrá-las. Marta está lá fazendo as coisas. E Maria sentada, escutando tudo ali. E aí ela diz: "Ô Jesus, isso não se incomoda não, tá aí Maria aos seus pés, enquanto eu estou sozinha fazendo tudo." Ela não devia estar fazendo alguma coisa, não. Marta, Marta, Maria escolheu a melhor parte, e essa não lhe será tirada. E aí a gente pensa, né? O que é que não é tirado da gente quando Deus nos dá? Porque Deus nos dá coisas. Quando a gente pede, algumas coisas nos são concedidas, né? Algumas consolações nos são concedidas, algumas bênçãos nos são concedidas, mas às vezes é mentira. É que mentira, então é confuso. Se Deus dá, Deus tira. O que é que não tira? O que é que Ele não vai tirar? E aí a gente pensando, refletindo sobre isso, tem algo que Deus dá a cada um de nós que Ele não tira, que é Ele mesmo. Deus se dá a nós. E só Deus tem palavras de vida eterna. Então, o que Ele nos dá, que é Ele mesmo, a nossa experiência, a nossa amizade, o nosso vínculo com Deus, isso Ele não tira. Isso Ele não tira. Deus sempre, de alguma forma, e aí trazendo para um tom de partilha de vida mesmo, né? Sempre esteve na minha história pessoal, até antes de conhecer essa belíssima esposa que vocês estão vendo, vocês já veem que Deus existe, né? Porque uma mulher bonita como essa escolher livremente ficar comigo já é prova realmente. Gente, sabe o que Ele faz sempre? Quando é um relato de vida. Eu estou casado com você. Eu disse: Deus, eu quero só uma, agora me dê uma primeira. Aí Deus disse: isso aqui, graças a Deus. Bom, breve relato para a gente também não se delongar nas nossas histórias pessoais, mas eu vim de uma família católica meia tigela, né? De IBGE, como boa parte de vocês talvez. Então, ia para missa de vez em quando, 2 vezes no ano. Tinha uma tia minha, que eu morava com ela, inclusive ela morava na minha casa também, que participava de alguns grupos jovens. Então, eu achava massa aquilo, né? Meu povo cantando, dançando, fazendo teatro, 30 e tantos anos atrás. Eita! Eu sou velho, eu tenho 35, olha aí, eu pequenininho. Mas eu vi e dizia: isso é massa, isso é legal. E só isso, né? Até que ali, por volta dos meus 8, 9 anos, boa parte, eu acho que a maior parte da minha família migrou para a igreja protestante, se tornaram evangélicos. Então, nós passamos ali pela Igreja Internacional da Graça de Deus, que é do R.R. Soares, né, que tem um programa de TV. Passamos por algumas outras denominações e a maior parte do nosso tempo, enquanto família, foi na Igreja Universal, na Igreja Universal do Reino de Deus. Então, finalzinho da minha infância, início da minha adolescência, que é um dos anos, né, mais rebeldes realmente na nossa vida, eu estava dentro da Igreja Universal do Reino de Deus, buscando Deus, de alguma forma. Até que ali nos meus 12 anos, eu acho que 12 anos, não veio ao caso porque eu passaria o dia todo contando a vocês, mas existiu uma virada de parte da minha família para a Igreja Católica e nós retornamos para a Igreja Católica após o encontro que foi vivenciado lá, no encontro de carnaval lá em Campina Grande. Mas óbvio, desde então, vejam, esse é o meu histórico. Então, teoricamente, retornar para a Igreja Católica depois de ter sido meia tigela, como criança, sem entender nada, sem ter formação, sem ter catequese, passar pela Igreja Universal do Reino de Deus e retornar para a Igreja Católica é uma grande interrogação que eu sustentei durante muito tempo na minha vida e tendo fé mesmo, né? Então, Eucaristia, confissão, santos, para mim era tudo muito esquisito mesmo, né? Falar externamente, quem está de fora da igreja olha e diz: mas não faz muito sentido, né? Devoção do santo, Deus é só um, vocês estão adorando os homens. E não foi bem por aí, mas concluindo, eu carreguei e ainda carrego muitas questões em relação à minha fé, ao sentido da vida, realmente. Inclusive, uma das coisas que mais me identificou com a comunidade foi isso: a inquietação de muitos de vocês. Qual o sentido realmente da minha vida? E essa inquietação também me acompanhou, né?
Da minha conversão, eu também cresci num lar onde eram os católicos de igreja, agora eu acho que era bem menos. Eu fui batizada, mas eu não pisava na igreja. Depois eu fiz primeira comunhão, também não pisava. Fiz minha primeira comunhão e depois disso... Fala a verdade. Falo. Fui reprovada na catequese. Fui reprovada na catequese. Ele é reprovado na catequese. Eu fui reprovada porque eu não sabia rezar a Salve Rainha. Ainda bem que a comunidade está aqui, né? Lançando uma música, quem sabe agora eu aprendo. A Salve Rainha nos persegue, iremos deixar já. Vamos falar mais na frente sobre a Salve Rainha. Mas então, e aí eu fiz a primeira comunhão, foi uma experiência até legal. Mas depois disso, vazio, busca de sentido em várias coisas. Então eu busquei muito algo que me preenchesse esse vazio. Tanto espiritualmente como fora da espiritualidade, né? Então eu experimentei de tudo. Isso da minha infância até a minha adolescência inteira. Mesmo estudando em escola católica, estudava na escola cristã, mas participava dos eventos, das missas que tinham lá, mais como uma obrigação do que realmente entendendo o sentido, acreditando naquilo, né? E aí, vivi diversas experiências espirituais, né? Passei pelo espiritismo, visitei poucos cultos, mas passei pelo espiritismo, esoterismo, religião wicca, não sei se vocês já ouviram falar, uma seita, na verdade, né? Passei também muita parte da minha adolescência ali, brincando com tarô, enfim, com tudo que o esoterismo mexia, buscando sentido, mas um vazio muito grande dentro de mim, que não era preenchido por nada. E isso me inquietava muito. E, paralelamente, viver na minha vida de adolescente, querendo experimentar o mundo, me relacionando com pessoas. Até que eu estava devastada, assim, numa situação péssima. E uma pessoa, um colega meu, fui pedir conselho a ele, sem saber o que fazer. Eu não achava mais sentido. Ele disse: poxa, eu estou fazendo crisma. E aí vai ter um encontro de Pentecostes, eu acho que tu pode ir, pergunta se tu pode entrar. Aí eu comecei a crisma. Ele: vai lá, não sei não o que dizer não. E eu fui. Aí, minha gente, quando eu cheguei, vi que era, né? Mais uma catequese. Mais uma catequese. Depois de ter reprovado a catequese da primeira Eucaristia, eu digo: ai, meu Deus, vou ficar aqui não. Mas era um momento diferente, enfim, ali eu vivi uma experiência. Que eu não sei como dizer a vocês como foi essa experiência, porque foi uma experiência de Deus. Só isso. Não, eu me vi naquele momento. Eu vi me chamando. Ele abriu os braços, eu abracei e eu não parava de chorar. Eu não entendia nada daquilo, eu não sabia nem por que eu estava vivendo aquilo, se era imaginação, se eu estava vivendo uma loucura na minha cabeça. Mas a partir daquele momento, o que eu sei é que a partir daquele momento iniciou-se minha conversão, né? A cada dia mais eu tinha sede de Deus, eu sabia onde encontrar paz, onde encontrar aquilo que me abastecia. Ontem, quando eu entrava aqui no auditório, olhando para mim mesmo e olhando para vocês, eu dizia: meu Deus, sexta-feira de encontro é igual em qualquer lugar, né? Que é aquela coisa, a gente está se olhando, não importa se é o seu primeiro encontro ou se você está 20, 30 anos na igreja. Opa, tudo bom, né? É, mais ou menos, né? Canta, não canta, é uma coisa meio esquisita. Eu dizendo: meu Deus, o Senhor ainda nos quer. O Senhor ainda me quer. E a minha vida, antes de encontrar a Fernanda, inclusive, assim como a vida de vocês, né, no início, nos primórdios, ela realmente precisa ser vista como um altar. Como um altar que se prepara para Jesus chegar. Né? Como, não pode ser um altar de mármore, um altar de madeira, um altar quebrado. Mas é um altar que precisa de alguma forma se preparar para, com toda dignidade, ser vivida uma liturgia. A gente conversando e pensando, né, nessa nossa necessidade de sermos pessoas. O Gabriel sempre fala isso, né, dentro da comunidade e fora dela também, de sermos homens e mulheres eucarísticos, de sermos pessoas eucarísticas. E no nosso relacionamento foi muito assim. Eu acho que essa caminhada que a gente conta a vocês agora foi uma caminhada de preparação do nosso altar pessoal.
até que a gente pudesse iniciar um processo, quando a gente se conhece, de liturgia eucarística. Realmente é aquela parte da celebração da Santa Missa em que a gente prepara para receber a comunhão, né? O dia do nosso casamento, o momento do sacramento, com todas as dificuldades que a gente enfrentou, foi um momento de comunhão plena, mas para isso é necessário viver essa liturgia de Calvário, né? É necessário viver essa liturgia de sacrifício, e nós fugimos disso. Porque a gente não consegue entender como escolher a melhor parte é assumir uma cruz. Até hoje é loucura para nós. O nosso critério, que não deveria ser, ainda é a nossa vontade, ainda é o nosso prazer, ainda é aquilo que nos satisfaz, ainda é aquilo que nos faz sorrir por 5 minutos, mas depois nos entristece, nos deixa num vazio sem tamanho. Porque a gente não compreende que a melhor parte é assumir cruz. Sacrifício, né? A gente muda muito de critério, né? A cada instante parece que a gente escolhe um novo critério, acha que esse é melhor, esse é melhor. Mesmo sabendo que Deus já nos revelou qual é o melhor, né? Qual é a melhor parte. E voltando um pouquinho do testemunho, porque tem tanta coisa, minha gente, não sei nem se vai dar tempo, mas vamos tentar pontuar algumas coisas, né? A liturgia eucarística, como o Bruno está falando, né? Essa preparação para a comunhão, arrumando a mesa, consagrando aquilo ali. Lembra muito a nossa relação quando a gente encontra alguém e busca um sacramento, né? Está buscando um sacramento com ela. E a gente era bem próximo, bem amigo, né? Gente, um parênteses. Parece mesmo. Amigo de verdade. Porque todo mundo não tem esse poder. Isso, já tava. Não, a gente era muito. A gente era brother. O que é péssimo. Porque ela sabia todos os meus podres, eu sabia todos os podres dela. A gente nunca imaginou na vida que ia namorar. Então, como brother, né, a gente só partilhava de tudo mesmo. Só brodagens, né? A gente conversava sobre tudo, madrugadas conversando besteira. E aí, a gente um dia foi sair com um amigo nosso, que também fazia parte do mesmo grupo que a gente, né? A gente coordenava um grupo de adolescentes da paróquia. E aí esse colega um dia falou, disse que estava doente e tal, não ia sair, a gente ia tomar um chocolate quente, estava chovendo, um dia legal e tal, tomar um chocolate quente, ele tomar, não valia para eu ir, mas eu já estava no carro. Aí Bruna entrou e disse, vamos tomar um chocolate quente? Saímos juntos para tomar um chocolate quente. Deu ruim, não, deu bom. Chegou lá, estava fechado. Obrigado pela virose do meu irmão. Talvez às vezes a virose também pode ser um momento. Enfim, fomos tomar, estava fechado, fomos para a Subway. Chegamos lá, propaganda da Subway, eu queria patrocinar a gente, né? E a gente começou a conversar sobre os planos da vida. Eu tinha acabado o namoro e aí eu disse, rapaz, eu não quero me relacionar agora não, mas quando eu encontrar alguém, eu queria que fosse uma pessoa assim. E eu também. Era massa, né? E eu queria que os filhos da gente pudessem estar na mesa, assim, com a gente, de repente, né? E rezar um Pai Nosso antes de jantar. Eu também acho que isso é massa demais. Poder criar, assim, no ambiente. Aí começou a ficar muito estranho. Ela está contando agora, você levou uma mulher lá. Eu estou com a mulher lá, não é problema, vamos dizer, é lembrando. Ai, meu Deus, você vai ser muito grande. Eu também. Eu queria, assim, 3 filhos para encher um carro, mas se não der, se der só 2, eu também. Não tá. Aí ele olhou, aí ele começou a se olhar. E rolou um constrangimento. 4 segundos de silêncio, que é perigo. Comeu sanduíche, dá uma olhada naquele sanduíche melecado. Senhor, eu estou muito arriscado. Porque eu não tenho namorado com o Fernando. Deve fazer um mês que tinha acabado o namoro, um mês e pouquinho. Paróquia, meu Deus do céu, como é que isso é isso? Pouquíssimo tempo. E era professor da paróquia também, então ia ficar extremamente, assim, péssimo, né? Aí depois a gente começou a conversar, vamos rezando, né? Vamos rezando, cada um reza, a gente combinou de rezar o terço e o mistério sempre sem intenção a isso, que a gente não sabia o que era, né? Até que eu vou contar um negócio que a gente não tinha pensado, porque teve a virada, né? Eu sem noção, eu disse, meu Deus, como é que eu ia ver ela? Que eu tô gostando dela e descobri essa Porque eu pensei, meu Deus, deve ser muito viagem minha, porque Fernanda jamais namoraria comigo, né?
de viagem minha, mas eu vou voltando, tá olhando estranho pra mim. Será que eu tô me achando demais? Eu acho que eu tô me achando. Eu vou lançar, tá bom. Foi um tempo, 2, 3 semanas de angústia depois disso. Parte do povo que a gente não está. Aí eu peguei e disse assim, olha, a gente tem combinado de ir, né? Aí eu peguei e liguei pra ela e disse assim, olha, eu não vou não hoje, viu? Eu bem nervoso, né? Ensaiando, que eu ia falar, não vou falar não. Eu não vou não, viu? Aí ela, pois é, eu não vou não. Eu não vou não, porque eu comi Doritos e eu tô com barco. E eu vou botar no beijar. E eu não sei se você gosta de bebida. Quem é que faz isso? Pelo amor de Deus. Aí, meu melhor parte, porque ela escolheu a melhor parte. Ela fez uns 4 segundos de silêncio e disse: tá bom. Se eu quiser pedir, deixa eu lezeira. Oxi, que lezeira eu sou filho. Ela disse: tá bom, é isso, né? Essa foi a virada, essa aí é a verdadeira conversão. Iniciou essa liturgia eucarística desse momento. Sem emoção, né? Sem brincadeira. Mas a gente, brincando agora, falando sobre isso, mas para a gente perceber que na nossa vida cotidiana, algumas coisas boas são sinais de Deus, né? São sinais de Deus. A gente precisa aprender a olhar para a nossa vida e perceber Deus nas nossas escolhas, no nosso caminho, no nosso dia, na nossa conversa, no nosso diálogo, na nossa amizade, no nosso namoro. Porque se a gente for achando que tudo é besteira, que tudo é tanto faz, que tudo é um acaso, coincidência, perde-se o sentido. Deus não brinca de dados, né? Ele não é coincidência. É Deus que está aí. E aí, nós começamos a namorar, né? Não vamos entrar, contar toda a história que é muita coisa. Começamos a namorar. E junto com essa escolha, com essa decisão, que a gente sabia que vinha de Deus, porque a gente estava rezando também, muita perseguição, muito falatório, muita fofoca, muitas mentiras, né? A gente sofreu muito na paróquia. Era assim, vergonhoso ir pra missa. Muito, inventaram várias coisas, inventaram que ela tinha traído o namorado comigo. Meu Deus do céu, mentira, muito mentira, porque assim, foi depois, realmente, a gente nem imaginava que a gente ia ter nada. Isso era dito meio que como verdade, feria como facada, né? A gente sabia, a gente olhava no olho e sabia que não era só, sei lá, perder tempo com o outro. A gente já sentia algo muito forte desde o primeiro momento, né? Até que chegou o dia do nosso noivado. Isso. Chegou o dia do nosso noivado, não sabia que ia noivar, ele ia me pedir lá em noivado. 1 ano depois de namoro e tudo mais. 1 ano não, 2, calma. 2 anos depois. 2. Eu sou bem ruim em datas, então o que eu falar de data aqui pode se considerar. E aí ele disse, vamos rezar o texto, vamos combinar assim, a gente vai rezar o texto e cada um monta um momentinho. Sem imaginar, ele fez todo um momento, botou lá uma esteira de palha, bem The Chosen, um jarro de barro, um negócio bem vivente, a gente sabia que era vivente ainda, né? E aí nesse momento, eu tinha pedido para dar de presente a ele a Teologia do Corpo, que a gente tinha combinado de ler, não sei se vocês conhecem, de São João Paulo II. E a gente tinha combinado de começar a ler juntos, né? E aí, eu levei para ele o livro, que tinha acabado de chegar da Amazon, eu botei na bolsa, vamos rezar o texto e eu entreguei ele no final. O detalhe a gente disse assim, rapaz, seria massa se a gente lesse esse livro junto em algum momento, né? E passou. Aí naquele dia eu disse, eu comprei as alianças antes, eu vou comprar o livro da Teologia do Corpo de São João Paulo II, e no momento em que a gente for rezar e tudo mais, eu vou entregar esse livro. E ela, paralelamente, sem me dizer, tinha pedido na Amazon e chegou no dia. No dia, chegou no dia. Joguei na mochila, fui rezar o texto. Aí no último mistério do texto, ele se ajoelha. O que é que está acontecendo aqui? Essa cena eu preciso narrar também. É melhor do que o Doritos. Essa cena. Porque foi assim, eu estava com medo dela não convulsionar no momento. Foi uma coisa difícil. Porque a gente estava rezando, sentadinho no chão e tal. Aí eu disse, vamos ficar em pé para rezar a Salve Rainha. Mais uma vez a Salve Rainha. Vamos ficar em pé para rezar a Salve Rainha. Mas antes de a gente rezar a Salve Rainha,
Como eu tinha preparado um momento desse naquela segunda-feira, né? Eu disse, não, fecha um pouquinho os seus olhos. E ela fechou os olhos, ficou bem de boa. Ele é ótimo nisso. Aí eu me ajoelhei, aí peguei um ninhozinho de passarinho que a gente tinha, botei um ninhozinho de passarinho e botei as alianças. Aí eu, amor, aí a mulher disse, quer casar comigo? Aí ela, eu espero no momento de... Ela fez, eu quero. Começou a se tremer, eu disse, Senhor, ela se tremeu muito. Sabe uma quebra estética do momento? Então se tremia assim, eu disse... Ainda bem que não filmou. Quebra estética, né? Foi um momento muito bonito, nossa. Isso é engraçado, né? Isso é bonito. E não rezamos essa salve rainha, né? Isso, não rezamos a salve rainha, né? Rezamos ontem aqui, é a salve rainha do nosso casamento, a gente brincou. E pronto. E aí, a teologia do corpo, quando eu fui entregar ele, me entregou também de presente, eu digo, o que é isso? A gente combinou, foi? E a gente começou a ler a teologia do corpo juntos. Durante todo o noivado, casamos. E o que mais? Tivemos dois lindos filhos que estão por aí, com alguém muito santo, tentando segurar. Ele está se doando por inteiro ali para poder estar com os meninos e a gente está aqui em cima. Até chegar na comunidade. Isso. E aí, enquanto casal, namorando, mas quando a gente casou, muito mais. Uma inquietação enorme dentro da gente, um desejo enorme de viver o nosso matrimônio de uma forma diferente, de estar em um lugar. E a gente era engajado em paróquia, a gente estava na paróquia, participava de encontro, de AJC, de AC, de todos os seios do mundo. Mas faltava alguma coisa. E a gente conversava, será que a gente precisa fundar alguma coisa? Será que a gente precisa fundar um movimento? Mas a gente olhava e não vinha um carisma na nossa cabeça, né? Então não é fundar, o que é? Era como se existisse um desejo fundacional, ou seja, uma coisa nova, mas também um reconhecimento de que Deus não nos dava. E era muito esquisito isso, porque a gente olhava para a paróquia, gostava de estar lá, olhava para os outros grupos que a gente participava, muitos amigos de Deus, graças a Deus, gostava de estar com eles, mas não era aquilo. Eu disse, meu Deus, o Senhor quer uma coisa nova, não quer que a gente faça a coisa nova. O que é, né? O que é? Até que veio a pandemia, e na pandemia, enfim, a gente estava ali buscando de lives de Gustavo Lima até missa, a gente estava na Santa Missa ali na televisão, né? Meu Deus, todo tipo de live. Eu falei com o Jovem, porque toda semana tinha todo dia tinha um sertanejo, ele fazia live, né? Isso, desculpa, não, sei que ninguém gosta. Mas todos os dias. E eu disse, rapaz, eu vou falar com uns amigos de comunidades e tudo mais, para saber programação de missa. E vai ter alguma coisa, né? Online, uma live. E aí, Bruno falou com o Cacá, aqui apresentando com vocês. E aí, o Cacá disse, vai começar os vínculos da comunidade dos meses. Ele já conhecia a comunidade, falou pra mim, né? Eu acompanhava, assim, alguns stories e tal. Aí eu, bora com esse negócio de vínculo. Eu creio que era uma geração, de repente, uma gravação, 7 anos. Bora, vamos ver como é. E quando chegou? E quando a gente chegou, foi um momento impactante, né? A gente saiu arrastando Carol e Daniel, que estão ali também, nossos amigos. Cada vez que tem a Aninha, tem a Rebeca, tem a José, tem toda ela, né? Que é com a gente, né? Da primeira etapa. Online. E mesmo online, a gente terminou, desligou o computador, se olhou. E parecia que a inquietação só crescia, mas era diferente. Não era assim um vazio, eu não sei. É aqui, e agora? O que é que a gente vai fazer? Vamos inflamar. Vamos jogar isso para Campina Grande. O esquisito é que é assim, a gente buscava realmente um lugar onde a nossa família pudesse se desenvolver. Então a gente pensava realmente que o ambiente, que nossos filhos pudessem crescer junto, em comunidade e tudo mais. Mas olhava para a comunidade e não via criança. Então, realmente, quando a gente chegou, era tudo mato, né? Tinha 1 ou 2 crianças, 3 ali, ainda em Recife. E não tinha essa dimensão de, nossa, aqui são muitas famílias, né? Realmente foi um desejo profético de Deus de que, de alguma forma, ali poderia ser o espaço da nossa casa se desenvolver. E quase que concluindo esse momento com vocês, pensando realmente na escolha da melhor parte.
Quem não é da comunidade, levanta a mão, por favor. Quem não é da comunidade? É uma galera, né? Eu não sei como funcionam as coisas exatamente, assim, com as pessoas que vocês são próximos da comunidade. Mas a nossa experiência nunca foi de ter ninguém nos arrastando. Nunca foi de ter alguém puxando pelo cajado adolescente dizendo você tem que estar aqui porque a verdade está aqui. Nunca. Sempre foi aquela de se configurar, de buscar uma configuração em Jesus, e a gente que está perto dizer, rapaz, que coisa interessante, eu quero ser assim, eu quero viver alguma coisa parecida com isso daqui. Né? Isso nos encantou na comunidade, porque existe um desejo de coerência, nem sempre existe coerência, um desejo, um anseio de constância, nem sempre existe constância, mas existe liberdade. Liberdade. Porque se a gente quer configurar nossa vida com a vida de Deus, com a vida de Cristo, a primeira coisa que Deus nos dá é a liberdade de escolher estar com Ele ou não. Deus nunca nos exigiu isso, embora saiba como nos criar, que esse é o único caminho realmente, o caminho real de felicidade. Esse é o caminho de realização, contraditório a todo conceito que a gente tem de realização, porque realização passa por caminhada de sacrifício, passa por cansaço. Ontem, pelo menos, a gente discutiu horrivelmente por causa de uma atrasa de 5 minutos de deixar os meninos com a confraternização na escola. Passa por isso. Passa pela dor, passa pelo desgaste, passa pela angústia, passa pela cruz. E cada um de vocês, na dimensão individual e na dimensão de pequena vida comunitária, na sua casa, na sua família, sabe o que eu estou falando? A vida no casamento é uma pequena vida comunitária, né? É uma vida quando um dado show falha, a gente tem para quem chamar. Nos dados show da nossa vida, né? Quando alguma coisa acontece, eu tenho quem chamar, eu tenho quem viva aquilo comigo, aquela angústia comigo, e o amor junto. E o amor junto. E o amor liberta, né? O amor nos liberta. Nos liberta dos grilhões que nos prendem nesse mundo. E a gente conversando sobre isso, como realmente é uma vida, quando a gente escolhe, quando a gente sente um chamado, um ardor, um desejo, e a gente escolhe viver isso. Existe cansaço, existe muita renúncia de muitas coisas. Mas existe no fundo de tudo paz, uma certeza plena de que a gente está escolhendo a melhor parte, né? E escolhendo a melhor parte, essa não nos será tirada. Não nos será tirada, minha gente. Cuidado com o cansaço, porque nós cansamos. É normal cansar. Só que o cansaço parece que nos arrasta para uma individualidade. E nós somos chamados a viver em comunidade. É o contrário. E realmente, né, a gente conversava sobre isso. A nossa discussão ontem foi cansaço. Eu estava cansada, ele cansado, e parece que cada um puxa para si, a gente volta para quem a gente era. E não se olha para decidir uma coisa que é simples, que a gente precisa decidir juntos, em comunidade, né? E isso acontece com a gente todos os dias, em todas as nossas relações. Tenhamos muito cuidado com o cansaço. O cansaço nos paralisa e pode nos deixar cada vez mais individuais. Cada vez mais individuais. Para quem está cansado, cansado de esperar ou cansado de fazer, para quem está exausto, espiritualmente, fisicamente, psicologicamente, emocionalmente, para quem não sabe o que escolher, quem se sente perdido. Tem uma pessoa aqui no meio, belíssima, que entende de escolha, viu? Se é para escolher, fala com Santa Teresinha que ela entende. Queria que vocês escutassem agora, com o coração muito aberto, essa música. Alguns de vocês sabem, outros não. Mas queria que vocês escutassem para a gente poder concluir esse momento. Atenção, com o coração dilatado, não é aberto, não é atento, é dissolvido.
naquilo que pode responder à sua angústia com exatidão. Não é dar uma resposta introdutória, é responder com exatidão, de verdade. Escuta. Com a alma. Escuta. E canta também. Para vocês, concluindo o convite do nosso casamento, que a gente inventou de fazer, cortar grávida até o tempo de tendinite.